Boa tarde, salve, salve, povo trabalhador. Vamos falar de acidente de trabalho. Vamos lá. Foi sim, tudo certo. Então tá bom. Vamos falar de acidente de trabalho hoje. Como você calcula essa indenização por acidente de trabalho, caso você tenha um acidente de trabalho. O convite foi enviado para o caminhoneiro. Caminhão no trecho. Isso foi enviado. Como a gente calcula em caso de acidente de trabalho, essa live aqui, né, é uma resposta a um vídeo que a gente postou, que deu bastante repercussão, o pessoal ficou indignado aí, né, que um trabalhador caiu do caminhão, teve um acidente grave com a perna. Peraí, convida você para co-host. Eu vou ter que recusar, Marcelo, depois a gente vê isso aí. Então a gente vai fazer uma resposta àquele vídeo, né, que teve bastante repercussão, onde o empregador narra, né, no vídeo que ele perdeu o caminhão para o empregado. Esse empregado teve um acidente, ele caiu lá da bolé, caiu lá de cima da caçamba, teve um acidente grave, o empregador não deu nenhum respaldo, houve um processo judicial, foi condenada a empresa a pagar a indenização, a empresa não pagou. Aí não restou outra alternativa senão penhorar o caminhão desse cidadão, dessa empresa que não pagou. Houve essa penhora do caminhão, vai leilão e tal, e aí o veículo foi arrematado, né? Não sei os detalhes, mas foi arrematado ali por parte do empregado que passou a ser dono do caminhão. Então saiu aqui do proprietário, perdeu o processo e esse empregado passou a ser titular do caminhão. E aí um monte de gente condenando o justiça do trabalho, um monte de gente falando que esse trabalhador é aproveitador, não sei o que, bororó, né? E aí eu fiz algumas provocações até, né? Perguntando se as pessoas preferem ter uma perna ou ter um caminhão, né? Ninguém me deu resposta, claro, né? Falar, xingar o trabalhador, né? É fácil, é mole, né? Eu quero ver lá ficar acidentado, quero ver ficar lá enfermo, não ter nenhum tipo de respaldo, nem pelo empregador, nem por ninguém. O cara demorou com certeza esse processo demorou muito mais de 5 anos, né, para essa pessoa responder, porque um processo que chega a esse ponto de ter que penhorar um caminhão, arrematar e vir para a pessoa é um processo longo, demora, né? Então, assim, demorou muito mais de 5 anos. E aí, cadê? Né? Aí que foi feita a devido respaldo, né? E as pessoas acham que a indenização foi alta, foi grande e tal, mas existe uma fórmula, né? Existe um jeito de se calcular essa indenização. Então não foi o juiz que inventou, não é assim que de qualquer jeito que funciona. E eu queria mostrar para vocês mais ou menos como é que funciona. Vou tentar fazer uma forma didática, não vou tentar fazer de forma assim muito técnica, apesar de ter que entrar um pouquinho nessa parte de técnica, né, dessa tecnicidade. Mas eu vou mostrar para vocês um pouquinho aí de como é que funciona, né? E hoje também participando aqui comigo, né? O Lombardi, que já vou chamar. Lombardi, já vou te dar a palavra. Mas antes de dar a palavra para você, Lombardi, eu queria que todo mundo entrasse lá no link, tá ali na bio. Entrasse lá na nossa comunidade, Fala Chofé. A comunidade está cada vez maior, tá muito legal, muita troca. Então, gente, vocês aí que querem entrar na comunidade, então troca de ideias jurídicas, vocês ficam sabendo de conteúdo jurídico. Em breve vai ter conteúdo ali de a gente explicar para vocês o passo a passo de como melhorar a prestação de serviço dos caminhoneiros, né? Uma espécie de ajuda ali para como ele se posicionar melhor, como ele poder cobrar mais frete, como ele poder até contratar pessoas, otimizar o dia a dia desse caminhoneiro, desse trabalhador, né? Em breve aí, mais uma coisa que a gente vai lançar. E agora sim, meu querido Lombardi, dou a palavra para você. Boa tarde, doutor. Boa tarde, meu caro. Boa tarde a galera aí, quem está acompanhando a gente. Mais uma live. Doutor, esse tema é daquele que ninguém quer passar na pele. Esse tema é brabo. Para acontecer, é melhor estar preparado e saber calcular certinho, né? Exatamente. Porque assim, na estrada, além do frete, a gente tem que aprender a calcular tudo direitinho, doutor. Não, e lutar por... Existem alguns empregadores que ainda são muito desorganizados, digamos assim, não querem se preocupar com o trabalhador em si, acho que é, entre aspas, frescura e tal, cara, mas assim,
se precaver de acidentes de trabalho é um dever de todos, né? Do empregado e do empregador, não é só do empregador, né? Diga-se passagem. A gente, graças a Deus, melhorou muito, avançou muito nisso, né? O índice de acidentes de trabalho caiu drasticamente. Por quê? Houve uma maior fiscalização, houve uma maior consciência de todas as pessoas, dos empregadores e dos empregados. Todos agora têm consciência que o uso de EPIs, o uso de EPIs, equipamento de proteção individual, é importante, deve ser usado. E outra coisa que, né, motivou as pessoas a respeitar, né, as normas de trabalho, a legislação e os equipamentos de proteção, que é a indenização, né? A indenização em caso de acidente de trabalho realmente é uma paulada, né? É bem alta e não deve ser à toa. Então, pergunto para você, meu querido Lombardi, você que tem esse gogó de ouro aí, você trocaria esse gogó de ouro aí por um caminhão velho? Ô, doutor, eu gosto muito do meu gogó, eu prefiro ficar com ele, doutor. Eu prefiro, viu? Eu também prefiro ficar com o meu corpo ali direitinho, tal, do que receber uma indenização, né? Eu acho melhor. Então, Perfeito. assim, depois, se o pessoal aí estiver vendo, acompanha aquele vídeo lá. Eu fiquei indignado com aquele vídeo, né? Houve uma inversão de valores totais ali e é absurdo, né? Mas vamos lá. Como é que funciona a indenização ali em caso de acidente? Só rapidinho, como é que funciona a indenização em caso de acidente de trabalho? Há dois tipos de dano moral básico, tá? É o dano moral e outra coisa que é o dano material. E na verdade, o dano material é o grande, é o que dá uma repercussão financeira alta, né? E esse dano material, ele é calculado com base no seu salário, na sua expectativa de vida, né? E numa tabela, que é uma tabela que a gente chama da tabela da SUSEP, né? Que ali é a tabela de seguros gerais. E aí, com base nessa tabela que a gente vai fazendo calcular. A gente até brinca, né? Que é a tabela do açougue, né? É uma tabela que tem as partes ali, né? Uma parte vale tanto, outra parte vale tanto, outra parte vale tanto. E é com base nessa tabela. Eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho essa tabela, né? E para vocês entenderem o que eu estou falando, né? Eu vou virar o celular aqui, né? Ô Caio, me confirma, ô Lombardi, me confirma aí se dá para ver direitinho e tal. Dá para ver, né? Sim, doutor. Coloca um pouquinho mais para a direita só. Para cá? Ou para cá? À sua direita. Assim? Isto. Boa. Então vamos lá. Voltou, doutor. Oi? Voltou. Mais para a direita novamente. Tá bom? Não, pouquinho mais. E aí? Não, ainda. Mais um pouquinho aí, parou. Então vamos lá. Então, assim, em caso de acidente, como é que funciona, né? A gente pega aqui os membros que a pessoa teve o acidente e a gente faz o cálculo, né? Então, vamos lá. Digamos que no acidente a pessoa teve a perda de um olho. Essa tabela garante 30% de indenização sobre o 100% total. Digamos que em caso de morte é 100%, né? Ou em caso de perda de todos os membros é 100%. Tá aqui em cima, né? Então, ela vai do maior para o menor. Então, se você ver aqui em cima, deixa eu ver aqui para cima. Perda total do uso dos membros superiores, ou seja, né, braços, ombros, tal. Você teve um acidente qualquer lá e perdeu todos os membros, 100%. Perda total do uso dos membros inferiores, pernas, né? Se você perder as duas pernas, 100%. Agora, se você perder, por exemplo, uma perna, ou a mobilidade de uma perna só, né? Ela é um pouquinho menor, né? Daí vai diminuindo. E é com base nisso aqui que a gente faz o cálculo, né? Então, se você fica mudo, olha aí, Lombardi. Mudez incurável. Meu Deus, não pode.
Ixi, parece que tá espelhado ao contrário aqui a imagem, a sim. imagem. Tem que ir em configurações, mas aqui é rapidinho, tá? Então, perda total do uso dos membros, perda total do uso dos membros superiores, perda total do uso das mãos, fratura não consolidada, anquilose total dos ombros, né? Então a gente utiliza essa tabela aqui para fazer o cálculo, né? Esse cálculo aqui que dá a indenização alta, né? E aí, como é que a gente faz esse cálculo, né? Vou mostrar aqui também rapidinho. Quem quiser também, eu vou compartilhar essa planilha, né, para você entender como é que funciona esse cálculo. Mas basicamente a gente pega o seu salário, a expectativa de vida do brasileiro, faz essa diferença, digamos, você tem 30 anos, a expectativa de vida hoje é 76, a gente calcula, são de 30 para 76, dá 46 anos ali, a gente pega esses 46 anos, multiplica salário, 13º, férias de garantia, aquela coisa toda, e calcula com base na lesão, tá bom? Então, vou mostrar aqui rapidinho de novo. Vai estar invertido, mas não tem jeito, tá bom? É só um jeito aqui rapidinho para a gente mostrar como é que calcula essa tal indenização. Tá bom agora, Lombardi? Dá para ver mais ou menos? Sim. Lomba, vamos lá. Então aqui eu pus um exemplo qualquer, né? Pus uma remuneração de R$5.000. Lembrando que remuneração é diferente de salário, tá? Remuneração engloba tudo. Então é suas horas extras, é adicional de salubridade, é comissão. Aí você tem que colocar aqui na remuneração, tá bom? Então eu coloquei 5, mas podia ser 3. Ó, eu vou colocar 3, vai mudar lá embaixo. Pronto, diminui já aqui embaixo. Mas vamos calcular com base na remuneração média aí do caminhoneiro, né? Vamos lá, vou colocar 4.500. Que é uma coisa pela outra, né? O salário base, mais comissão, mais uma hora essa, outra e tal. Aqui já está calculado de forma automática os reflexos, né? 13º, férias, de garantia e tal. Aí digamos que esse caminhoneiro, ele tem 45 anos, tá certo? Aí eu ponho aqui 45 anos. Já vai mudar ali. Falta 372 meses, aqui, só para explicar, falta 372 meses para dar a expectativa de vida dele, que é aqueles 76 anos, tá? Só para ficar didático de novo, se eu colocar aqui 46 anos, vai diminuir lá, tá vendo? Diminuiu direitinho, 12 meses. Opa, Ctrl Z aqui. Aí eu coloco aqui de novo, vai aumentar 12 meses, 472. Aí, digamos, vamos pegar o exemplo aqui. O que você quer de lesão, o Lombardi? Você que manda. Você que manda. Vamos lá, doutor. Eu sou caminhoneiro, então fiquei imobilizado na minha perna esquerda. Perna esquerda, vamos lá. Perda total do membro superior não é aqui. Fratura não consolidada dos húmeros é aqui, tá certo? 50. Isso. 50%. Então, vou colocar aqui 50% de lesão. 1 milha, esse é o cálculo da indenização. É matemático isso, tá certo? Então, veja que os processos de acidente de trabalho são processos porrada, pancadaria mesmo, e é alto. Há alguma discussão ou outra no judiciário, e está se formando uma tese já nesse sentido, que esse valor de 1 milhão é o valor projetado, tá certo? Então é como se você estivesse recebendo a sua indenização de uma vez, pum, uma pancada. Só que existe uma argumentação que é o seguinte, tá, beleza, se calculou a expectativa, se calculou os salários futuros, a lesão é essa, ok, mas eu tenho a opção de, já que é assim, eu poder pagar mês a mês, né? Em vez de pagar de uma vez. Não existe essa regra de pagar uma vez. Existe a regra de você indenizar mês a mês o cidadão. E aí existe uma tese que fala o seguinte, tem que trazer isso a valor presente. Significa dizer o quê? A gente pega esse 1 milhão de indenização e a gente
faz uma outra fórmula, um outro cálculo, que é desconta a inflação, a expectativa de inflação, a inflação IBGE, tal, IPCA, essas coisas, traz para valor presente e dá a indenização. Aí é pago de uma vez. Aí essa indenização de 1 milhão, ela vai diminuir, claro, que você está recebendo de uma vez, ali no valor presente. Mas diminui ali cerca de 25%, 30%. Essa é a indenização. Então, em caso de acidente do trabalho, essa é a pancadaria. Se fosse morte, por exemplo, a gente é só dobrar. A gente coloca aqui 100% na tabela. Vai lá dar 2 milhões de indenização. Esse é o cálculo que é feito pela Justiça do Trabalho. E é praticamente totalmente aceito aí pela Justiça. E é isso. Por isso que os processos de acidente de trabalho são muito bons. E o advogado, né? O advogado luta muito ali nesse tipo de processo, porque dá um respaldo financeiro para a pessoa e às vezes até os herdeiros, né, que às vezes a gente tem caso de morte, bastante significativo, né? Então, por isso que às vezes o empregador realmente perde o caminhão, porque a pancada é grande. Ficou claro, meu querido Lombardi? Ficou claro, doutor. Então, só reprisando aqui, esse nosso amigo ali ganharia 1 milhão, se for de forma parcelada, ou se resgatar de uma única vez, ficaria em torno de 700 mil reais. 700 mil reais. 700 mil reais. Perfeito. Dá pra jogar, doutor, dá pra brincar, dá pra fazer o churrasco no final de semana, não? Opa, dá sim. E é de picanha de verdade. É de picanha de verdade, né? Não é aquela picanha que prometeram, né? Deixa pra lá. Deixa pra lá. Doutor, algumas pessoas já estão mandando algumas interações. Tem uma, inclusive, aqui do nosso amigo Felipe. Diga aí. Que está perguntando que a empresa que trabalha não paga hora extra 100% no feriado, por não ser facultativo. Felipe, manda aqui no DM direto aqui, que a gente vai responder exclusivamente, fazer orientação para você, tá bom? Felipe, manda aí a gente já te manda até como ficou o cálculo aí, te explica direitinho os valores. Aliás, se eu não me engano, hoje, um tal de Chofésio, né? Chofésio, para o personagem que eu estou fazendo aí, que eu estou imitando o caminhoneiro, vai explicar como calcula DSR e depois vai explicar como se calcula a hora extra, né? Porque tem muito empregador aí que não coloca o DSR ali na remuneração do empregado, nem percebe, às vezes a pessoa nem percebe, e dá um valor significativo aí legal, e as pessoas não... Aí o Chofésio vai ensinar a fazer o cálculo. Então acompanha hoje, doutor, aí, hoje ou amanhã, o Chofésio vai aparecer com esse cálculo aí. Diga aí, meu caro. Perfeito. Nosso amigo Chofésio é muito interessante os vídeos deles. Além de ser engraçado, ele dá uma lição, né, uma orientação para a gente. Então é bom a gente acompanhar o nosso amigo Chofésio. Boa. Outro ponto importante é que essa planilha aqui, ela vai ser disponibilizada lá para quem está na comunidade. Vai. Então fica a dica. Quem ainda não está na comunidade, entra lá que vai ter essa planilha e aí você vai poder fazer o seu cálculo. Essa planilha a gente só vai disponibilizar para a comunidade, por enquanto. Isso. E se ainda ficou dúvida, é só mandar lá na comunidade e o escritório, o Dr. Marcelo, atua lá e responde e tira todas as suas dúvidas. Boa. Ok? Muito bem. Doutora, fala, meu garoto. Vou lhe passar algumas perguntinhas aqui que o pessoal está encaminhando para a gente aqui, né? A primeira, na verdade, o senhor já falou, né? Como é calculada através dessa planilha aí, bem simples, né? Sim. E aí a próxima pergunta, que é a segunda, é: doutor Marcelo, quais são os tipos de indenização possíveis? Então, basicamente, a indenização possível é você entrar nesse mérito, aí é uma aula de direito, né? Não vou entrar. Mas, basicamente, é essa de dano material, que eu acabei de falar, dano moral. E aí, eventualmente, lucros cessantes. O lucro cessante, ele vai mais para o autônomo, tá? Que é a questão do lucro cessante. Porque isso aqui é uma tabela para o CLT, que a gente calcula. O lucro cessante do CLT, o que é? É o salário, a remuneração. E para o autônomo, é o lucro que ele deixou de ter, né? O faturamento que ele deixou de ter. Em vez de a gente utilizar salário,
A gente utiliza ali, seria a remuneração líquida média dele. Então a gente pega lá onde está a remuneração. Digamos que esse autônomo tem uma remuneração média mês de R$10.000. Aí é calculado. E essa indenização, aí o cara, sei lá, o autônomo pode estar pensando, mas se eu cair do caminhão é problema meu, eu sou autônomo. Não, mas tudo bem. Mas digamos que você está lá na estrada e alguém bate em você, provoca um acidente, o dever de indenizar é o mesmo. É o mesmo. Então não é só acidente do trabalho. Isso aqui é acidente geral. Então, ocasionou a lesão, ocasionou o dano, é assim que se faz o cálculo. Então, seja para lucro cessante, né, para o autônomo, e aí o resto para o CLT, o que trabalha registrado. Tá bom? Perfeito, doutor. Bem respondido. Mais uma perguntinha aqui. Doutor, a indenização inclui despesas médicas e os remédios? Inclui tratamento também, tá? Se você tiver tratamento, aí engloba também o tratamento. E aí engloba enquanto perdurar o tratamento. Já tive um caso aqui no escritório que houve um acidente, tá vendo? Não foi nem acidente de trabalho. Era uma empresa de ônibus e aí teve um acidente dessa empresa de ônibus que vitimou algumas pessoas. Não de forma fatal, mas foi um acidente considerável. Aí havia uma idosa e essa idosa recebeu tratamento pago por essa companhia de ônibus. Acho que foi uns 5, 6 anos pago, porque ela quebrou bacia, foi uma coisa grave. Aí foi todo tratamento, ficou com um tempo de suporte de home care, foi pesado. Tá vendo? Então não é só acidente de trabalho, é qualquer tipo de lesão. Bem lembrado, eu conectei agora a esse caso aí, emblemático. Perfeito. Doutor, mais uma. Manda. Existe diferença de cálculo se o caminhoneiro for autônomo ou registrado? É isso que eu falei, né? Basicamente não existe diferença. Só que em vez de a gente usar aqui na planilha, vamos lá. Vou mostrar aqui a planilha de novo, para ficar claro, né? Tá vendo aqui? Dá para ver de novo, né? Lombardi? Um pouquinho para a direita aí, por favor. Deixa eu aumentar aqui, rapaz. Tá com a miséria de aumentar, né? O preço é o mesmo, pô. Dá pra ver? Deixa eu ver aqui. Opa, bem melhor. Tá vendo, pessoal? Ainda tá espelhado, mas bem melhor. Mas é só para efeito didático aqui. Aqui, em vez de a gente colocar remuneração, a gente põe aqui lucros cessantes. E aí o cálculo é igualzinho, tá bom? O do autônomo é melhor, né? Porque normalmente o autônomo ganha um pouquinho mais. Aí dá uma pancadaria, né? Dá uma bela indenização. Em caso de morte, né? É assim que se faz. Ok. Então, fica a dica aí, meu querido Lombardi. Dirija com cuidado. Dirija com calma. Porque se você provocar um acidente, meu caro, é caro. E aí tem algumas pessoas que às vezes me falam, mas eu pago seguro e tal. Beleza. Bom para você, e deve pagar mesmo. Só que o seguro, ele cobre uma parte da lesão, né? O quanto você segurou aquele acidente. Então, vamos lá, você teve um acidente ali que você pagou por R$200 mil de indenização. O seguro vai lá, dá R$200 mil, o resto, meu querido, é contigo. E aí pode cobrar. Pode cobrar essa diferença. Então, vamos dirigir com calma, vamos dirigir com atenção, porque se provocar um acidente, pode sair muito, muito pesado. Ok. Que mais, meu garoto? Doutor, mais um questionamento aqui. Vamos lá. O que acontece se o acidente gerar afastamento temporário? Qual é o direito que o nosso trabalhador tem? Se o afastamento for temporário... Isso aqui é para... Obrigado. Se o afastamento for... Isso aqui é para lesão definitiva, tá? Lesão não consolidada. Se o afastamento for temporário, normalmente o pessoal entra ali pelo INSS, o pessoal chama pela caixa, né? Alguma coisa assim. E se houver necessidade de complementação de salário, você pode até procurar essa complementação de salário. Alguns sindicatos já determinam essa complementação de salário. Então, digamos que pelo INSS, você é afastado, você vai lá, você tem um salário de R$5.000 e no afastamento você ganha 2.
do INSS. Você pode pedir a complementação disso, tá? Pelo tempo que você ficar afastado, digamos que lá 5, 6 meses. Você pode pedir essa diferença. Perfeito. Complementando essa pergunta, vou até já emendar uma outra aqui. Diga-me. O caminhoneiro, ele pode acumular, então, o INSS com a indenização da empresa? Sim, pode. Pode. Porque o INSS complementa com base no que você remunera. E, claro, tem feito um cálculo não só da remuneração que ele tem, mas do histórico funcional dele. Por isso que, às vezes, dá uma diferença a menor, né? E aí você pode pedir a complementariedade dessa situação. Captou? Perfeito. Falei difícil? Um pouquinho, doutor, um pouquinho. É que às vezes, né, o espírito do advogado volta, né? E a gente começa a falar difícil. Não, beleza. Mas se tiver muito advoguês, a gente levanta o braço aqui, Isso doutor. mesmo. Pode falar, não tem problema. A gente traduz aqui. Vamos lá. Agora o nosso amigo aqui, João, está perguntando. Doutor, diga. Quais são os documentos e provas necessárias para calcular e pedir a indenização? Tá. Aí basicamente é o seguinte. Primeiro caso de acidente e tal, normalmente é feita uma ocorrência, né? É emitido o CART e tal, e aquela coisa toda. E normalmente o INSS já atualmente já põe lá, a gente consegue acessar os laudos do INSS e já fica lá a consolidação da lesão. Normalmente já aparece alguma coisa nesse sentido. Mas de qualquer forma, todos os processos de acidente de trabalho, claro que não resulta em morte, resulta em lesão, o juiz pede uma perícia, né? Uma perícia médica do perito judicial. Aí o perito vai lá e analisar a lesão que a pessoa tem. Se é 5%, 3%, 10%, 20%. Tudo feito aqui com base nessa tabela que eu mostrei. Então aí o perito vai retornar, digamos que você perdeu ali o mindinho. Aí fala assim, ó, ele perdeu o mindinho, a indenização, eu não lembro de cabeça, mas é em torno de 3%, 4%. Ó, lesão consolidada 4%, e aí depois sai esse cálculo aí que eu fiz, é o que o juiz normalmente aplica. Então, normalmente é feito por um perito, tá? Perito judicial. Além disso, deixa eu te falar, tem outra coisa boa para quem é CLT, então, quem trabalha registrado. Se você teve uma lesão de forma consolidada, ou seja, para o resto da vida, então você teve uma lesão, para ficar claro, você perdeu o dedo aqui, o mindinho. Isso é uma lesão consolidada para o resto da sua vida, você nunca vai recuperar isso. Você pode receber um benefício do INSS, né, chamado auxílio de acidente, que é ótimo. Você recebe pelo resto da sua vida esse benefício mais salário. Então é muito bom para todo mundo, né? É um benefício muito procurado aí no INSS, mas às vezes as pessoas não conhecem ainda. Então, se você teve uma lesão de efeito permanente, decorrente de acidente de trabalho, você pode pedir esse benefício. Quando o acidente ali que nem esse, perda de membro, é fácil, né? Mas às vezes não é tão claro, e eu vou te falar como, né? Às vezes a pessoa tem uma lesão de coluna. Então ele carrega muito peso tal, e a coluna dele não tem a mesma mobilidade, e há uma lesão de efeito permanente. Aí é feito todo um trabalho de perícia para identificar esse tipo de lesão. Mas o cálculo é feito com base nisso também. Mas fica a dica aí para quem tem problema de coluna, tem caminhoneiro adora ter um problema de coluna, né? Acontece muito por ficar muito tempo dirigindo. E também muito problema de bursite. Bursite também pode ser, apesar de ser uma inflamação, ela pode ser do resto da vida e pode gerar esse tipo de indenização e esse tipo de benefício que eu acabei de falar. Captou a mensagem? Captada a mensagem. Diga aí. Doutor, a última aqui que foi encaminhada para o nosso amigo João agora, né? Tá. O doutor até já falou lá no início da live, mas vamos recapitular aqui, para o nosso João não estava acompanhando no início. Ele mandou o seguinte: doutor, existe prazo para entrar com a ação de indenização? Existe, há 2 anos. Então, assim, 2 anos do término do contrato de trabalho. Aí você consegue entrar com esse tipo de indenização. Mais que isso, não. Então tem que ficar ligeiro aí para não perder. E aí 2 anos e 5 anos para trás. Bem lembrado.
Então, assim, digamos que você está trabalhando, tal, tive um acidente, fiquei afastado, biriri bororó. Eu vou continuar a trabalhar, aí passa assim 5, 6 anos. Aí você sai da empresa, agora eu vou processar, vou procurar meus direitos. Se passou mais 5 anos, um abraço, você não consegue cobrar mais. Perdeu. Então tem que ficar ligeiro também nisso aí, não é só 2 anos. Uhum. Doutor, então para encerrar aqui uma pequena história de um e-mail aqui, de uma DM que a gente recebeu aqui. Né? Lá vem você as histórias. Lá do Paraná, ele sofreu um acidente, né, feio na estrada, o caminhão tombou, enfim, ele quebrou a perna, ficou afastado um bom tempo. E a empresa falou para ele o seguinte, fica tranquilo, o seguro cobre tudo, você vai receber auxílio doença e tá resolvido. Na época ele acreditou, né, porque assim, no meio do sofrimento, da recuperação, tinha uma coisa que ele queria, era dor de cabeça com papelada. Doutor, tinha um detalhe ali. Ele ficou com sequela, né? Então ele começou a mancar para andar e não conseguia mais dirigir longas distâncias como antes. Ou seja, perdeu parte da capacidade de trabalho, o que o doutor comentou aí atrás. E aí que entrou o pulo do gato, né? Nesses casos, a lei, né, como o doutor frisou, garante pensão vitalícia, né, proporcional ao salário. Positivo. E justamente porque o cara não conseguiu trabalhar da mesma forma pelo resto da vida, né, ele foi orientado pelo escritório, né, e com isso, né, ele viu que ele ia sair no prejuízo e perdeu o direito que ele tinha de um sustento da família. Então, assim, no final ele brincou aqui, a gente falou o seguinte, olha, Lombardi, se eu tivesse acreditado na conversa deles, hoje eu tava com a perna na rua e o bolso vazio. Né? Então, ponte atenção para tudo que o doutor contou aí para nós, explicou, e ficou muito bem orientado. Cara, deixa eu te falar, você tocou num assunto interessante. Os caminhoneiros, de forma geral, não é uma crítica minha, pelo amor de Deus, mas muitos não têm consciência dos direitos deles, e eles acham que é, entre aspas, sujo procurar os direitos. É errado. O que eu combinei, tá combinado. Cara, mas vamos lá. Tá bom, você combinou, tá combinado. Mas não existe combinação de uma coisa ilegal. Tá certo? Não existe um meio de... você não pode combinar uma fraude. Não tem jeito. Então, assim, foi até um comentário nesse vídeo que eu mencionei que eu fiquei, assim, perplexo. Que o cidadão mencionou lá, falou, mas eu combinei com o meu patrão de receber por comissão, se eu tiver algum problema, é problema meu. Eu falei assim, não, cara, não é problema seu não, cara, é problema dele e da sociedade, né, porque assim, vai pro INSS, é um problema social isso, não é problema seu, cara. A lei é para todos, não é porque você combinou uma coisa ali, se sujeitou a fazer isso, que você é errado. Quem é errado é quem faz o dano, não é você. Quem é errado é quem provoca o dano e não indeniza. Esse que é o errado. Então, assim, existe uma certa... esse posicionamento dos caminhoneiros, que às vezes assim, até me choca, mas é por isso, é uma falta de consciência da pessoa, né? Ele acha que não pode cobrar e, eu combinei, tá combinado ali. Cara, não é isso, não existe Vou falar de forma não técnica, não existe combinamento de coisa ilegal, simples assim, né? Você não pode combinar, vou falar um exemplo drástico, né? Às vezes é didático isso. Você não pode combinar que você vai vender droga, né? Se você vender droga e acontecer um problema tal, cara, é um problema ali, é uma indenização, você vai responder por isso. Não é porque combinou droga, está combinado, que vai ser legal, nunca vai se transformar. E esse exemplo que eu te dei é gritante, mas é para você entender. Não existe combinação de atos contra a legislação. É simples assim. Certo, meu caro? Perfeito, doutor. Sim, sim. E então, né, mais um ponto de atenção para os nossos amigos. Por mais que você tenha combinado verbalmente que vai trabalhar só sobre comissão, e acontece um acidente onde você foi prejudicado, você tem direitos. Não esqueça, e o doutor está aí para apoiar
tirar as dúvidas, fazer a orientação. Ele falou assim, eu não vou dar dinheiro para advogado. Eu falei assim, como assim você não vai dar dinheiro para advogado? Você houve uma lesão sua, né? Ou seja, você prefere ficar no prejuízo não ficar no prejuízo e não receber nada, a ter que pagar uma parte ali para receber seus direitos. Aliás, não precisaria nem do advogado para isso, né? O dever de indenizar não é um dever de indenizar via advogado, devia ser um dever de indenizar assim, imediato, né? Ele, cara, tá vendo a lesão, tá aqui e tal, vamos fazer, tá. Às vezes ela não pode pagar tudo, mas tá aqui o acerto, mas a partir da própria pessoa. Não esperar um advogado, né? Não esperar a justiça, condenar, cobrar, tal. Devia ser automático isso, mas infelizmente não é. Muito dificilmente é. Então vamos lá aos agradecimentos. Vamos lá rapidinho aqui. Um grande abraço para o Fabiano Vieira, o Alves, o Felipe, o João aqui que mandou nosso caso, o Walter, o nosso amigo Fernando, Milton Santos e tantos outros que mandaram as perguntas e participaram, acompanharam aqui, tá? Muito e bom. O meu último recadinho é assim, pessoal, acidente ninguém quer, mas se acontecer, é melhor estar com a calculadora na mão e o direito do seu lado. Contem sempre com a gente, participem lá da nossa comunidade Fala Chofer, o link está na bio. E qualquer dúvida, o doutor faz a tua orientação ali, a melhor maneira de você proceder e ter o apoio que você necessita. Boa, meu garoto. O negócio é o seguinte, algumas pessoas mandaram aqui, o José Imperador mandou um negócio aqui, eu não consigo ler agora. A maioria sabe dos direitos, o problema é o depois, Eu nem sei se sabe dos direitos, né? Mas assim, existe um problema de conscientização mesmo, que eu falo que a gente trabalha bastante até isso na comunidade, vai trabalhar cada vez mais. As pessoas parece que tem receio, claro, de entrar com mas eles se sentem errados. O trabalhador se sente errado em entrar com o processo, ele sente tá prejudicando, tal. Ele tem esse sentimento que é um trabalho que a gente, de anos, né? A gente veio, não faz muito tempo que a gente vivia na escravidão, né? A gente não podia reclamar de nada, né? Se reclamasse era chicote. E a gente ainda tem muitos resquícios daquela época, né? Onde o trabalhador, se falasse alguma coisa, tome. É o errado. Então, assim, ainda a gente tem muito disso enraizado em nós. Isso vai demorar ainda para passar. Mas, assim, é uma conscientização. E o que eu vejo, a minha experiência, né? Os caminhoneiros têm mais ou menos a minha faixa, né? 45, 55 anos e tal. As pessoas mais novas... por que você não vê caminhoneiro novo? Você não vê caminhoneiro de 25, você não vê caminhoneiro de 30 anos, 35, quando vê é raro tal. Porque esses trabalhadores, essa faixa de idade, eles já têm uma consciência muito maior. Então eles não se sujeitam a muitas coisas que a gente que é da velha guarda acha, entre aspas, normal. Por isso que está faltando mão de obra de caminhoneiro, não está tendo reposição. Porque a galera nova, entre aspas, não atura essa roubada, sabe? Que é muito trabalho, é muito desgastante, é muito direito violado, é muita galera ganhando por comissão 5, 10%, 12% do frete, mais nada, tome comissão, faça comissão, se mate lá. Cara, isso não dá, isso é errado, cara. Assim, E essa galera nova não tem mais esse tipo de... tem essa consciência que é errado e não se sujeita a isso. Por isso que a gente lá na comunidade, repito, né? A comunidade é para todos, é gratuita. A gente vai começar a fazer esse trabalho de conscientização das pessoas para torná-los melhores empregados, melhores empregadores e ter uma melhor vida para o chofer. A gente vai ensinar muito lá no dia a dia como você se posicionar, como conseguir melhores fretes, como conseguir agregar em lugares melhores, como calcular ali um financiamento de forma correta, roubadas de financiamento, tudo lá a gente vai começar a passar lá na comunidade. Isso é muito legal, espero que vocês façam parte.
E pra gente mudar esse jogo, né? Eu falo sempre isso, né? Vamos mudar esse jogo aí dos caminhoneiros. Chega de ser explorado, chega de trabalhar desse jeito e vamos lá fazer uma sociedade melhor, com caminhoneiros melhores, trabalhadores melhores. Certo, meu caro? Certo, doutor. Gente, a última colocação, fala aí, só para reforçar, né? Diga. O escritório do doutor Marcelo aí tem mais de 20 anos defendendo os direitos caminhoneiros, é parceiro e, né, nunca é cobrado valor antecipado nenhum, né, para liberar processo, enfim. É uma orientação inicial gratuita, e aí se tiver evolução, enfim, tem todo um funcionamento ali transparente para os nossos clientes, né, os nossos parceiros da estrada. O José Imperador aqui mencionou uma coisa que eu acho que do que eu falei agora, é isso, né? O empresário só vê o caminhão. Então o empresário gasta 1 milhão lá no caminhão, e o trabalhador, sei lá, falar português claro, que se dane, que se lasque. Esse cara tem que trabalhar, esse cara tá com frescura, né? A gente ouve muito isso. Para mim, Marcelo, eu particularmente acho um absurdo um caminhão ter um espacinho deste tamanho, né? Deve dar aqui uns 50 centímetros mais ou menos. Aliás, preciso calcular isso. Para o cara passar a vida lá. Então tem o banco aqui e tal, hoje já até melhorou, mas tem o banquinho e uma caminha lá, muito da safada, né? Muitas das caminhas da boleia ali não tem nem o padrão ali de qualidade de colchão, né? Aquela coisa do Inmetro. Não, é uma espuma mole, velho. Pô, tá bom demais pra você, né? Dorme, pá de frescura. É sempre isso, pá de frescura aí. Cara, é um absurdo. É um absurdo um cara no meio do Ceará, 8 horas da noite, 35 graus, né? Na sombra ali, pra dormir. Aquela lata ali fervendo. O cara não pode ligar o ar-condicionado, né? Se ligar é pau, não faz a média. É pau no cara. Se ligar já a gerenciadora, tá doido aí, né? Já manda ele desligar. Então ele tem que dormir na rua. Ele tem que dormir no calor danado. O colchão da boleia ali, safado. Aí o cara não dorme direito. Aí o cara não descansa. Aí depois, falando grosseiramente assim, tem acidente e a culpa é de quem? É do chofer. A culpa é do caminhoneiro. Aí fala que o caminhoneiro tá drogado, o caminhoneiro usa rebite. Cara, tenta dormir desse jeito. Cara, 1 hora o corpo sucumbe, não aguenta. Né? Esse é praticamente um desabafo meu. Cara, mas me admira um trabalhador conseguir trabalhar tanto tempo assim. A gente vejo lá nos pátios, 40 graus, ficar dormindo lá com o vidro fechado, porque se abrir é perigoso. Se abrir, entra as muriçocas, come ele vivo, né? Os mosquitos. E, cara, e fica nisso aí. Né? Nessa vida aí difícil, complicada. Bom, isso aí foi um desabafo meu, né? Mas eu entendo que a gente tem que mudar esse jogo. Você até outro vídeo, o Lombardi. Uma coisa, cara, um vídeo postaram, viralizou tal, que a galera tava cozinhando ali, enquanto pilotava ali, quando o chofer pilotava, a mulher tava do lado, né, Cristal, cozinhando dentro da cabine. Eu falei assim, cara, como é que pode, né, um caminhão não ter uma estrutura mínima ali pro cara cozinhar, esquentar uma comida? Não tem, cara, o cara passa 24 horas, 7 dias na semana, dentro de uma cabinezinha, e não tem estrutura mínima. O cara tem que fazer a cozinha do lado de fora ali, na carreta ali, quando tem, ali embaixo, né, fazer ali a cozinhazinha dele, né, não tem, quando tem geladeira pequenininha, não dá para conservar muita coisa, e fica lá. Outro dia fui falar com a galera, o cara cozinhando ali e tal, na cozinha, na cozinhazinha ali da carreta, cara, passando o rato embaixo, ali no ponto de parada, os bigodudos, passando ali. E eu falo assim, cara, e é isso? Eu falo, cara, ou eu faço aqui, eu cozinho aqui, ou eu não cozinho, eu tô morto, eu não consigo pagar alimentação toda hora por fora, tem que cozinhar. E é isso, a vida do chofer é essa. Passando bigodudo de um lado pro outro.
e todo mundo, entre aspas, né, a sociedade acha normal. Entendido. Acha normal. Esse é o meu pequeno grande desabafo, meu cara. Mas eu tenho fé que a gente vai mudar isso aí. Ok, um último abraço aí para os nossos amigos do Caminhão no Trecho, o José Imperador, que fez uma colocação agora, a Giovana e a Fernanda. Grande abraço. Ô Zé, entra na comunidade que eu quero falar com você lá, José Imperador. Beleza? Gente, um abraço.